Bom, na tarde de hoje saiu uma thread ali interessante do usuário Michael Schellenberg do Twitter, né? Antigo Twitter, agora chamado de X, da época que o X, né, era chamado de Twitter, mostrando arquivos que interessam bastante a nós brasileiros, que mostram a atuação política e sensorial e ditatorial do STF, TSE e Alexandre de Moraes na época das eleições brasileiras e também um pouco antes, que os fatos venham ocorrendo desde 2021. O que demonstra que basicamente o TSE agiu como um tribunal não isento durante as eleições. Então eu vou dar uma lida aqui na thread para vocês. Sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, esse é um canal de viés auto-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O assunto do vídeo de hoje aí é basicamente a bomba do dia, né? Pauta prioritária, acabou virando o assunto porque saiu o Twitter aí, os tweets do Michael Schellenberg, então quebrou basicamente muita coisa, confirmou muita coisa que a gente já sabia, muita informação interna, então são e-mails vazados do Twitter, divulgados, né, na verdade, não sei se foram vazados ou divulgados, mas enfim. Eu vou comentar alguns pontos aqui da thread, tá? Aqui na descrição eu vou deixar a thread completa para você acompanhar lá no X. Ela tá em inglês, tá? Então talvez você tenha um pouquinho de dificuldade ali para poder pegar uma coisa ou outra, mas eu vou fazer uma tradução livre aqui. Depois eu vou traduzir ela direitinho e vou repostar na minha própria conta, tá? Eu vou ter que repostar ela quebrada, porque como a conta do cara é verificada, ele consegue postar mais arquivos, né? Mais coisas, mas eu vou postar na medida do possível no meu próprio Twitter mesmo, então ele estará aqui na descrição também, né? Minha conta do X, né? Na verdade não é mais Twitter, né? Então, se eu estiver olhando aqui para baixo um pouco é porque eu estou olhando a segunda tela. Então, eu peguei o celular da minha mãe emprestado aqui para poder ser a segunda tela e comentar algumas coisas. O primeiro tweet aqui que ele fala sobre, me dá o título, né, que é Twitter Files Brasil, ou seja, arquivos do Twitter Brasil. O Brasil está engajado numa grande ruptura da liberdade de expressão liderada pela Suprema Corte, pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Então, ele começa basicamente afirmando o óbvio, que é tipo, o Xandão tá censurando as pessoas, tá acabando com a liberdade de expressão no Brasil, o cara é um ditador psicopata. Isso é coisa que todo mundo já sabe. Então, nada de novo aqui. Bom, o Moraes colocou pessoas na cadeia sem julgamento, baseado no que elas postaram nas redes sociais. Também, de novo, nenhuma novidade. Gente sendo presa por piada, por tweet, gente sendo presa por tipo... a gente acha que você saiu do Brasil, mas tem um relatório dizendo que você não saiu do Brasil, a companhia diz que você não saiu do Brasil, mas você está preso porque você saiu do Brasil. Como, por exemplo, é o caso do Felipe Martins, o ex-assessor do Bolsonaro. Então, o cara está na cadeia porque ele foi acusado de tentar fugir do Brasil, saindo do Brasil. Ele não saiu do Brasil, segundo os relatos de voo e da companhia, e ele continua preso por tentar sair do Brasil quando ele não saiu do Brasil. Ele simplesmente pegou um voo, acho que de São Paulo para Curitiba, alguma coisa assim. É esse nível de lógica que a gente tem. Ele demandou que a remoção de usuários das mídias sociais e requeriu a censura de posts específicos sem dar ao usuário nenhum direito de apelar e tudo mais. Então, assim, o primeiro tweet aqui é basicamente ele colocando os fatos que vem acontecendo, que é tipo, o Xandão não gostou do que você postou, vai ser removido. Se você reclamar, é multa pra você, basicamente. Agora, os arquivos do Twitter, liberados aqui pela primeira vez, revela que o Moraes e o... De Moraes, né, que aqui como é chamado, ou seja, o Alexandre de Moraes, nosso querido Xandão, e a Corte Eleitoral Suprema do Brasil tentaram engajar numa clara tentativa para undermine democracy em Brasil. Seria tipo para atacar a democracia, diminuir a democracia, alguma coisa nessa linha, tá? Eles ilegalmente demandaram que o Twitter revelasse dados pessoais sobre os usuários do Twitter que usaram hashtags que eles não gostam. Então, assim, a Suprema Corte ela foi perseguindo pessoas, enchendo o saco pra tipo, fulaninho postou uma hashtag que eu não gosto, eu quero saber quem é o fulaninho. Pra quê? Pra vir atrás do cara, pra poder perseguir o cara, censurar o cara. Ou o usuário, né? Pode ser uma mulher também. Demandar arquivos, acesso a datas internas do Twitter em violação com a publicidade do Twitter, ou seja, com a agenda do Twitter, com a política de privacidade do Twitter. Então, tipo assim, eles queriam dados que o Twitter dizia na política de privacidade dele que, olha só, a gente não vai entregar esses dados. E mesmo assim eles queriam esses dados.
queria transformar o Twitter, a moderação de conteúdo do Twitter, em uma política contra os apoiadores do Jair Bolsonaro. Isso aqui também não é novidade nenhuma, a gente viu que o TSE queria basicamente acabar com a campanha digital do Bolsonaro, que era onde ele era mais forte, então ataca seu inimigo onde ele é mais forte, destrói o campo dele e você destrói ele. Então, isso aí basicamente é estratégia, né? Os arquivos mostram as origens do Poder Judiciário brasileiro para conseguir poder de censura, o uso da corte para censura para interferir de maneira antidemocrática na eleição, e o nascimento do complexo que eles chamam aqui de Censorship Industrial Complex em Brasil, que é tipo o complexo industrial de censura no Brasil, que é basicamente o que já existe hoje com o TSE e todas as atuações bizarras que ele vem fazendo. Aí ele dá o crédito aqui para o Dave Agap, Eli Vieira Júnior e Schellenberg. O Eli Vieira Júnior, se eu não me engano, eu acho que eu não sei se eu sigo esse carinha. Ah, sigo sim. É uma conta muito boa, tá? Sigam ele também, é @EliVieiraJR, né? Júnior JR. Bom, aí aqui ele só fala que vai apresentar tudo mais e vamos lá. O primeiro tweet dele, ele coloca... nós estamos indo contra as requisições. Ou seja, o Twitter, ele não ficou parado, ele não foi um cordeirinho assim de aceitar as demandas do Xandão. Ele começou a lutar de volta para tipo, proteger os usuários. Então, isso já demonstra que o Twitter é uma plataforma que ela tem um certo engajamento nessa coisa de liberdade de expressão, de que não vai ceder para governo, ao contrário de outras plataformas que a gente vai ver aqui ao longo da thread. Aí ele começa, em 14 de fevereiro de 2020, ou seja, o Bolsonaro estava na presidência, o advogado legal do Twitter no Brasil, ou seja, o advogado constituído do Twitter, que representava os interesses do Twitter no Brasil, que é um rapaz chamado Rafael Batista, mandou um e-mail para os colegas descrevendo uma audiência no Congresso sobre desinformação e notícias falsas. A tal da CPI da fake news lá que teve na época. O Batista, né, no caso o Rafael, né, o advogado, revelou que os membros do Congresso brasileiro tinham pedido ao Twitter o contexto de mensagens trocadas por alguns usuários, né, alguns membros do Twitter, alguns usuários do Twitter, por mensagem direta, ou seja, aquela mensagem que você manda no privado para alguém. Você pode mandar uma mensagem lá no privado, eu respondo você, e são conteúdos de mensagem privados. É como se fosse trocar correspondência hoje em dia. Como também login records, ou seja, basicamente de onde a pessoa loga, de onde que ela logou, de onde que ela está e tudo mais, e outras informações. O advogado, né, no caso o Rafael, disse: nós estamos indo contra essas requisições, né, os pushing back, que é tipo lutando contra, né, que são ilegais porque elas não estão dentro da lei do Marco Civil da Internet. Então o advogado montou uma petição dizendo: olha só, o que vocês estão pedindo é ilegal, isso não está dentro da lei do Marco Civil da Internet, então portanto nós estamos indo contra isso porque o que vocês estão pedindo é ilegal. Mas quem diz que o que é ilegal impede o Alexandre de Moraes, né? Bom, aí o advogado, né, o Batista, né, o Rafael, notou que alguns dos usuários conservadores do Twitter estavam indo para a Suprema Corte, que depois de descobrirem pela mídia que o Congresso estava tentando conseguir os seus IPs e conteúdos de mensagens. Ou seja, eles estavam tentando informações privadas dos usuários, que é contra o que o Marco Civil da Internet diz. Ou seja, a lei que regula a internet diz que isso não pode ser pedido pela Suprema Corte. E aí depois a Suprema Corte teve uma indução aqui, uma injunção suspendendo o requerimento porque falhou de pedir os requerimentos. Basicamente, então, deu indeferido. Foi o que aconteceu. Aí o e-mail aqui, que tem o arquivo, ele basicamente só coloca mais detalhes aqui. Quem quiser dar uma olhada, tá na descrição. Aí aqui a parte sobre o TSE. Ele fala sobre como funciona a Suprema Corte no Brasil. Então, tipo, isso aqui é basicamente o que a gente já sabe. 7 juízes, 3 são membros também do Supremo. E ele explica como isso causou o nascimento da censura no Brasil, né? Aí as outras empresas que eu citei anteriormente, que foram basicamente prostitutas das redes do STF, são Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram. Eles deram registration data e phone numbers without court order, ou seja, sem que a corte pedisse, eles deram
número de telefone e dados de login, ou seja, da onde você logou. Com isso o STF consegue rastrear a sua casa, ou pelo menos de onde você esteve, para poder saber onde você está. No dia 27 de janeiro de 2021, o Batista, de novo advogado, mandou um e-mail para os colegas sobre uma investigação policial contra ele, o advogado, tá? O advogado sendo investigado por defender uma pessoa, no caso uma empresa, o Twitter, por ele ter recusado a se dar informações pessoais do Twitter para o Ministério Público de São Paulo. Olha a gravidade disso aqui. O advogado do Twitter, que fez o trabalho dele defendendo os interesses do Twitter, defendendo os interesses dos usuários do Twitter, que por sua vez defendendo o Twitter, que está defendendo os usuários, ele foi perseguido e censurado. Olha a gravidade disso. Ele foi perseguido judicialmente, na verdade. Uma investigação contra ele, que basicamente é uma investigação persecutória. A gente sabe como funcionam as investigações da Suprema Corte no Brasil. Elas são investigações persecutórias. O promotor disse que a atitude do Twitter é isolada, porque todas as outras Big Techs basicamente já tinham uma compliance, ou seja, uma complacência com isso. Já tinham cedido os dados, então eles só queriam saber do Twitter porque faltava o Twitter. Mas o Twitter não tem obrigação legal de registrar essas informações, esses dados, é o que diz aqui. Explicou o Batista para o promotor, né, a petição dele, e não tem um número de telefone associado com a conta sobre investigação. Então eles estavam investigando uma determinada conta, eles queriam pegar quem que era essa conta, só que essa conta não tinha um número de telefone registrado. Porque se você puxa um número de telefone, você puxa o CPF da pessoa, puxando o CPF da pessoa você puxa o endereço, que quando você vai fazer uma conta de telefone você tem que informar seu endereço, o que é um absurdo completo, essa maldita Anatel ter esse tipo de regulação. Você não tem nenhuma privacidade em ter um aparelho de telefone nesse país. Mas enfim, vamos lá. Aí aqui, a primeira vez que uma investigação criminal, ou seja, estava sendo investigado como se ele tivesse cometido um crime, foi feita contra um empregado, no caso o advogado, o Rafael Batista. Aí vamos avançar um pouco aqui no tempo. 18 de fevereiro de 2021, o Batista mandou um e-mail para os seus colegas para reportar a sua deposição. Ele disse que a sua posição, né, basicamente, dando um reporte, tipo assim, ó, vamos lá, vamos atualizar o que está acontecendo. Ele disse que contou ao promotor que o Twitter opera no Brasil desde 2012 e essa foi a primeira vez que uma investigação criminal foi aberta contra um membro do Twitter, né, um empregado do Twitter, um colaborador do Twitter, para alegadamente não ser complacente, não compliance, né, que é tipo não cooperação com um requisito da Suprema Corte, uma ordem judicial. Ou seja, o Twitter está no Brasil desde 2012, na época há 9 anos, hoje há 12 anos, e aí basicamente foi a primeira vez na história que tipo o cara não cooperar com uma ordem judicial fez ele ser investigado como se ele tivesse cometido um crime, quando na verdade ele ganhou o processo lá atrás que não precisava disso. Mas, de novo, quem disse que a Suprema Corte liga para isso? O Batista, né, o advogado, apontou que não tem nenhuma obrigação afirmativa no país para coletar esse tipo de dados e registro de dados. Então, ele basicamente chegou para quem estava perseguindo ele, investigando ele criminalmente, e falou: vocês não podem fazer isso porque isso não está na lei do país. Foi isso. O advogado, usando o conhecimento jurídico dele de lei, apontou que isso é uma ilegalidade, o que vocês estão cometendo. Isso está fora da lei. Então olha a gravidade disso aqui. Mas, mesmo assim, a lei de privacidade do internet apenas cobre endereço físico, qualificações pessoais, nome completo, endereço, estados de casamento, ou seja, seu nome, está casado, solteiro, separado, viúvo, enfim, e profissão. Nenhuma delas são coletadas pelo Twitter. Esses dados não são coletados pelo Twitter. Você não informa nome, você não informa se está casado, solteiro, essas coisas. E endereço físico também não. Bom, aí depois, um mês depois, em março de 2018, ainda de 2021, tá? O Batista disse seus colegas mandou um e-mail falando: grandes notícias. Um juiz rejeitou a procuradoria, o requerimento da procuradoria, né, do procurador que estava perseguindo ele, para uso privado de informação sem uma ordem de justiça. Ou seja, não tinha uma ordem de justiça e mesmo assim estava se pedindo esses dados. Então foi rejeitado por um outro juiz.
E aí ele também meio que, tipo assim, chamou a atenção do, do juiz lá, do promotor, porque, tipo, ó, não tem uma ordem judicial para isso e eles não são obrigados a ter uma coisa que eles não são, que eles não passam para as pessoas, né? Que a lei não obriga. Então, basicamente. E aí ele fala assim, que sem clareza sobre o propósito da investigação criminal e, mais importante, reforçando que os atos que buscam identificar privada e constitucionalmente protegidas, informações privadas e constitucionalmente protegidas requerem uma prévia revisão judicial. O que isso quer dizer? O conteúdo do e-mail era: olha, vocês estão tentando pegar dados que a própria lei protege esses dados de serem coletados. Vocês não podem fazer isso a não ser que haja uma revisão prévia dessa lei em si. Como essa revisão nunca existiu, e não existiu até hoje em 2024, isso que eles estão fazendo é ilegal. Ponto. Não tem discussão acerca disso. Então, basicamente o advogado apontando uma vitória aqui, né? Grandes notícias, uma boa notícia. Uma colega de Batista, Regina Lima, respondeu para o e-mail dizendo: o que o Rafa, né, o apelido dele, esqueceu de mencionar que ele foi empregado ameaça contra ele. O problema continuou a escalonar em uma maneira perigosa e a sua resiliência ao longo do processo foi incrível. Então o cara foi ameaçado várias vezes ao longo do processo, de coação, essas coisas. Então, pra vocês verem, um advogado, de novo, olha a gravidade disso. Olha como isso viola todos os preceitos do direito ocidental. Você tem aquela questão lá de indúbio pro réu, direito à defesa e todo esse tipo de coisa, a ampla defesa. Você perseguir o advogado de uma das partes de um processo é você violar o direito de ampla defesa. O Twitter teve o direito de ampla defesa dele violado. Ele não foi respeitado na acusação. Ele foi tratado, a empresa, né, o Twitter, foi tratado como se fosse um bandido que estava ajudando supostamente atos antidemocráticos e qualquer coisa que passe pela cabeça careca daquele maluco togado psicopata que está na Suprema Corte. Ela adicionou, né, a moça, a Regina: nós, infelizmente, estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. E ainda estamos. 3 anos atrás ainda nada mudou. Na verdade, piorou. Nós estamos vendo com preocupação uma agressiva força, law enforcement, uma força de lei, reforçando pedidos e ordens da corte, restringindo fundamental rights, ou seja, direitos fundamentais. Basicamente, a moça aqui estava dizendo: olha só, a gente está vivendo um tempo estranho em que a Suprema Corte está perseguindo pessoas, violando direitos fundamentais e coisas do tipo. Então, não tem como discordar dela aqui, só dizer que, infelizmente, 3 anos depois a coisa piorou. E aí o Twitter aqui, né, uma inesperada e uma desafortunada e inesperada atualização. 30 de março, ou seja, ainda estamos em 2021, essa thread vai mais pra frente. Batista, de novo, o advogado, mandou um e-mail para os colegas dizendo: o promotor de São Paulo voltou ao ataque, iniciando um procedimento criminal, uma investigação criminal, e dizendo um conflito de interesse lá, lack of impartiality of the judge. Ou seja, ele entrou com uma petição dizendo que o juiz foi imparcial, basicamente. Imparcial, conflito de interesse. Uma semana depois, 5 de abril de 2021, o Batista mandou um e-mail de novo para os colegas: eu estou feliz de compartilhar que nós tivemos grandes e aliviadoras notícias. A Corte Criminal preliminarmente dismissa, ou seja, desmantelou o caso, tipo, rejeitou o caso, as acusações contra mim, principalmente por causa que não era possível identificar nenhum elemento de crime na minha conduta. Ou seja, a perseguição que fizeram contra o advogado de defesa do Twitter, o que de novo viola todas as presunções do direito ocidental, todas as garantias do direito ocidental, ela basicamente não deu em nada. Ele mandou no e-mail dizendo: pô, eu tô aliviado que isso aconteceu, né? Que o cara estava sendo perseguido criminalmente. Essa regra foi por causa que o Twitter não coleta dados de registro e usuários, e o Marco Civil claramente diz que acesso à informação protegida como e-mail, dados pessoais, só pode ser feito durante com uma específica decisão jurídica, uma revisão jurídica. Então,
Para mudar isso tem que ter uma revisão jurídica. Não teve, então portanto é ilegal. A discussão acaba ali. Bom, Google Brasil acaba com a nossa postura desde que a gente sempre, com a nossa posição, né, em privacidade, desde que a gente sempre pushed back, ou seja, lutou de volta, basicamente. 31 de maio de 2021, ou seja, mais um pouco para frente, cerca um pouco mais de um mês, o Batista escreveu para os seus colegas que lamenta que o Google entregou para o Senado brasileiro pelo menos 200 gigas de vídeo que foram deletados pelo YouTube por pessoas conectadas ao governo federal, relatado ao Brazilian Senate Investigation, ou seja, isso aqui é basicamente a CPI da Covid. Então, o Google entregou dados de vídeos do YouTube, mais de 200 gigas, né, como ele coloca, que foram deletados pelas pessoas para a CPI da Covid. O Batista disse que o Google age com um precedente muito preocupante, ou seja, o Google não foi intimado a fazer isso, tá? Ele simplesmente entregou de bom grado porque é uma prostituta que vende seus dados. Que contradiz e enfraquece todas as instâncias de privacidade, desde que nós sempre usamos de volta. Então, basicamente, ele está dizendo que a gente sempre lutou contra isso, e o Google vai lá e entrega isso de bandeja, então isso enfraquece a nossa posição. E ele sempre diz, a gente sempre debateu, sempre questionou isso com comissões de congresso, mesmo quando estava envolvendo informações básicas, tipo informação de IP, por exemplo. No mesmo e-mail, o Batista nota que um membro do Congresso chamado Gleisi Hoffmann, ou seja, presidente do PT, que processou o Twitter por ataques contra a honra dela. Então, assim, deixa eu falar uma coisa. Pra você se processar alguém com ataque contra a honra, e a pessoa é comunista, você tem que ter alguma honra para ter um ataque à honra em primeiro lugar, tá? Se você é comunista, desculpa, você não tem honra. Então, buscando datas privadas e a remoção de alguns twitters, tinha finalmente derrubado a ação, ou seja, ela tinha retirado a ação, basicamente. No mesmo e-mail, dessa data ainda, o Batista notou que a Corte de São Paulo tinha demandado que o Twitter revelasse vários contas do Twitter acusadas de criticar e alegadas ofensas, né, contra Fernando Capês, um professor brasileiro e político, ex-congressman, ou seja, ex-deputado, ex-membro do Congresso, e na época, né, estava atualmente na Special Secretary em São Paulo Consumer Protection Act, ou seja, basicamente estava lá na Secretaria de Proteção ao Consumidor de São Paulo. Que estava sendo a defendant in criminal proceedings, ou seja, ele estava sendo acusado de procedimentos criminais. Recentemente a Corte Federal processou roubou milhões de reais do banco dele e os twitters relatados a esses fatos. Ou seja, nós vamos lutar de novo contra essa ordem da corte. Ou seja, basicamente o cara estava sendo perseguido, roubaram o dinheiro dele, queria deletar os twitters dele, e o Twitter falou, não, a gente não vai deletar os twitters dele. Aquele procedimento padrão. O Xandão, ele chega pra cima de você, ele prende, arrebenta e rouba teu dinheiro e tudo mais. Inclusive, pro Xandão não roubar seu dinheiro, compra em Bitcoin. Aí, seguindo, 11 de junho de 2021, o Batista mandou um e-mail para seus colegas, de novo, o Batista, o advogado, dizendo que o governo tinha aberto uma investigação criminal contra o Twitter e as autoridades brasileiras estavam procurando o nome e endereço da pessoa responsável por conduzir o caso internamente no Twitter. Ou seja, a pessoa que estava gerindo ali essa parte de lidar com a justiça no Twitter, a justiça brasileira estava tipo, a gente não sabe quem é, mas a gente está abrindo uma investigação criminal e quer saber quem é. Aí o Batista basicamente mandou uma mensagem, né, o Rafael, né, o advogado, falando, a gente não vai mandar nenhum nome. Então, assim, cara, olha a lealdade desse cara, o comprometimento desse cara com liberdade de expressão, com devido processo legal, com defesa das pessoas, defesa de valores de liberdade de expressão. O cara se colocou em risco diversas vezes para defender isso. Então, se esse vídeo tem um herói, Rafael Batista, você tem o meu respeito. Eu não sei se você vai ver esse vídeo, mas se você ver, enfim, saiba que eu admiro você como um indivíduo, porque o tanto de pressão que você deve ter sofrido não foi fácil, cara. Então, vamos lá.
E ainda a lealdade dele com os colegas de trabalho dele, né? O, o título aqui do próximo Twitter, próximo tweet, né? Mesmo que as preocupações sejam legítimas, os requeridos, né? Os pedidos são unreasonable, ou seja, são não razoáveis. Aí, de novo, o Rafael Batista mandou um e-mail para os colegas no dia 14 de junho de 2021 para dizer que o Twitter estava, no último ano, servindo com uma complaint notice, ou seja, uma notícia de preocupação, o que agora tinha virado então o Asserting Civil Investigation Against Others. Ou seja, eles estavam sendo investigados ali, mas agora era uma investigação civil mesmo, ou seja, era mais uma coisa podendo escalonar até para parte criminal. Explicou que essa preocupação foi trazida para a reclamação, na verdade, foi trazida para Djamila Ribeiro, uma filósofa brasileira e jornalista que depois de ofensas racistas e crime de ódio direcionadas a ela, nenhum conteúdo específico foi enviado, ou seja, não pegou assim e mandou para, eis aqui um ataque racista, eis uma coisa assim. Não mandou, só tipo acusações genéricas, como sempre. Depois de vários pedidos, ela estava pedindo, várias requisições, ela está pedindo monitoramento de medidas de todos os trending topics para evitar. Trending topics, pra quem não sabe, né, quem não usa Twitter, é basicamente o assunto mais comentado. Para evitar conteúdo ofensivo, especialmente contra mulheres negras, né, mulheres da raça negra. Liberação de informações de usuários sem ordens judiciais, olha o absurdo disso. Em crimes motivados por racismo. Message triggers, ou seja, gatilhos de mensagens uma base regular informando pessoas sobre ética e parâmetros legais, a responsabilidade do que é publicado em redes sociais. E 4, a última demanda dela, penúltima demanda, mensagens padrões, textos sobre éticas e parâmetros legais para novos usuários, ou seja, basicamente ficar mandando mensagem o tempo todo, tipo, criar um bot para isso. E 5, pagamento de danos morais coletivos, ou seja, ela quer roubar dinheiro das pessoas, por falar as ideias dela. Outro caso relacionado relatado à extrema-direita blogger akin to Alex Jones, ou seja, similar ao Alex Jones, nomeado Alan dos Santos. Ou seja, aqui está falando da perseguição ao Alan dos Santos, que todo mundo sabe que é um exilado político. O Twitter queria suspender o usuário, explicou Batista, mas o histórico do usuário de litigante Keep Their Account Active, ou seja, o histórico do Alan dos Santos manter a conta dele ativa mesmo assim, nós temos preocupações que a bagunça que isso pode causar nas reviews internas do Twitter possa fazer isso difícil explicar a base para uma ação de suspensão. Ou seja, eles estavam preocupados que suspender o Alan dos Santos meio que tipo assim, se ele passou o boi, passa a boiada, ia suspender qualquer um. Depois nós concordamos de deixar o sistema fazer a sua jogada. And have us take action when it's clear. Ou seja, e nós tomamos ações quando era claro e não era ambíguo. Era não ambíguo na próxima violação das regras, o que era só uma questão de tempo, considerando a lista de violações dele recente que ele tinha postado, né? Era a época, então assim, dando um contexto da época que aconteceu com o Alan dos Santos, era a época lá que você não podia falar coisas contra o Twitter, ainda não estava na mão do Elon Musk, então você não podia falar certas coisas sobre o vírus lá da época, e o Alan dos Santos estava sendo perseguido pelo Twitter por causa disso, porque o que ele estava sendo dizendo era acusado de ser notícia falsa, quando na verdade não era, a história provou isso, e aí ele basicamente, o Twitter não mexeu na hora, mas tipo assim, deixou a coisa acontecer porque simplesmente ia ser suspensa a conta dele uma hora ou outra. Mas vamos lá. Informações relacionadas ao Carlos Bolsonaro, ou seja, o filho do Bolsonaro. Em 2 de julho de 2021, o Batista reportou um pedido de informação relacionado ao Carlos Bolsonaro. Nós recebemos uma carta oficial da Polícia Federal, suportada por uma ordem da Justiça, procurando dados de registro do Carlos Bolsonaro. Nós estamos trabalhando numa resposta que vai basicamente questionar, né, pushback de novo, o Twitter brigando contra isso,
dizendo: o Twitter não coleta esses dados de registro. De novo, o Twitter insistindo nessa tese de que eles não coletam dados de registro. E, de acordo com a definição brasileira, refere a dados pessoais como a qualificação profissional, endereço e nome completo. Ou seja, o Twitter não pega esses dados. Então, isso que a Suprema Corte queria. 2. Não é possível prover essas datas relacionado a um Twitter específico. A um tweet específico. Não tem um IP. Não tem um. Quando você twitta alguma coisa, não está rastreado por um IP. Mesmo se fosse possível, a requisição, o Legal Retention Period, ou seja, o período que isso fica disponível nos algoritmos do Brasil, é 6 meses e depois disso eles são excedidos, ou seja, eles desaparecem. Os tweets são de 2018 e 4, a conta aqui, né, o account na rede social, ou seja, o perfil é verificado do Carlos Bolsonaro. Então, isso que o Twitter alegou. E aí, 18 de abril de 2021, de novo o advogado, o Rafael, mandou um e-mail dizendo que o TSE tem demandado a contas, accounts, né, ou seja, perfis que são fortes apoiadores do presidente Bolsonaro, que foram constantemente engajados em condenar ataques contra a Suprema Corte e o sistema eleitoral, aquela narrativa lá padrão, de que tinha uma milícia digital de robôs atacando a Suprema Corte, blá blá blá. Enfim, aquela bullshit que o PT acusava o Bolsonaro de fazer e que na verdade é o próprio Lula que fazia, sempre fez historicamente. Essas demandas apareceram estarem motivadas por um sentimento político para ir atrás do Bolsonaro. Essa foi a perspectiva aqui que o advogado colocou e ele está absolutamente certo. Mesmo que essa obrigação inicialmente não toca na gente, a corte também determinou Twitter, Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, TV, Instagram e Facebook. 1. Parar de sugerir algoritmicamente perfis e vídeos que têm conteúdo político desacreditando o sistema eleitoral, a legitimidade das eleições, em associação com esses usuários e perfis, e identificar a origem de conteúdo específico. Nós não mandamos nenhuma URL de Twitter específico, né, de tweet específico. O chefe de Tweets Head of Legal, ou seja, o chefe do departamento jurídico do Twitter, Diego de Lima Gualda, um colega do Batista, respondeu dizendo: tem um forte viés político compondo essa investigação da corte e a corte está perseguindo a gente, pressionando a gente para poder ser complacente, ajudar, basicamente. Vamos lá, a corte queria identificar alguns perfis e de alguma forma reduzir o engajamento. Então, assim, todo aquele apoio orgânico que o Bolsonaro tinha nas redes sociais, aquela massa de pessoas apoiando ele, onde ele era mais forte, o Bolsonaro ainda é forte nas redes sociais, a Suprema Corte, a Suprema Corte Eleitoral queria sabotar esse apoio do Bolsonaro nas redes, usando o Twitter, pressionando o Twitter. Então, olha a gravidade disso. A Suprema Corte estava ativamente agindo para sabotar uma das formas de apoio do candidato Jair Bolsonaro, à época presidente do Brasil, e candidato à reeleição. Imagina que assim, a Suprema Corte sabota um evento do Lula, por exemplo, dizendo assim: este evento está cancelado por ordem da Suprema Corte, porque não vai, sei lá, o Lula vai falar alguma coisa. Era isso que fez, só que a diferença é que foi virtualmente. Vamos lá. 2 dias depois, no dia 20 de agosto de 2021, o Batista reportou algumas notícias preocupantes sobre novas demandas do TSE, ou seja, o TSE enchendo o saco de novo, desde 2020. Olha o tempo que os caras vêm perturbando. Bom, eles disseram que a corte quer identificar a corte, o TSE, identificar alguns perfis que especificadamente adicionaram certos tipos de trending hashtags, ou seja, hashtags que bombaram, e de alguma forma reduzir o engajamento de conteúdos específicos na plataforma.
Ou seja, que certos conteúdos parem de ser sugeridos para as pessoas. Essa representação é um significante escalonamento na corte, nos esforços antidemocráticos da corte. De novo, a corte estava agindo, o TSE, para ativamente sabotar o engajamento de perfis pró-presidente da República à época e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Isso é uma sabotagem. Isso é grave, o que está sendo feito. Todos os e-mails aqui mostrados provam isso, tá? Eu vou deixar de novo, reforçando aqui, na descrição está a thread em inglês. Eu vou fazer depois essa thread, vou tirar o resto da tarde aí, basicamente, para poder fazer isso. O resto de tarde aí, final de noite, para poder soltar isso aí e mostrar para vocês em português, para quem não entender, mas estou fazendo aqui basicamente uma tradução livre aqui, mas depois vai ter mais detalhes que eu não estou traduzindo exatamente cada palavra, tá? Estou mais dando a ideia geral aqui. O advogado, de novo, o Rafael Batista, notou que o presidente Bolsonaro, ele próprio e alguns dos seus apoiadores estavam sendo investigados nesse procedimento. 15 contas do Twitter tinham sido investigadas até agora. Nós vamos... we are going to push back, ou seja, o Twitter vai de novo lutar contra isso. Olha como o Twitter, nesse aspecto, defendeu a liberdade de expressão. A Suprema Corte Eleitoral, de novo, controlada pelo Alexandre de Moraes na época, demandou que o Twitter revelasse a identidade de usuários. No dia 25 de outubro de 2021, o Twitter Senior Legal Counsel, ou seja, o chefe, o Rafael Batista, né, que é basicamente o conselheiro legal do Twitter, o mais importante, mandou e-mail para seus colegas dizendo que o TSE estava compelido a rastrear e desmascarar usuários que usam hashtags específicas. Hashtags estavam criticando a Suprema Corte. O requisito do TSE era ilegal, notou Batista, e também o Twitter resistiria contra essa ordem da Corte, ou seja, brigaria de novo. Batista disse que o Twitter iria brigar com isso porque não tinha evidência de ilegalidade no uso de hashtag. Ou seja, o TSE queria criar o crime hashtag. E o Twitter disse, isso não é crime. E o TSE estava demandando massiva e indiscriminada disclosure, ou seja, liberação de dados usuários de pessoas, o que caracteriza a violação de privacidade e outros direitos constitucionais. Ou seja, o TSE queria porque queria saber quem estava fazendo hashtag, compartilhando hashtag. De novo, perseguindo apoiadores e o próprio presidente Bolsonaro à época. Isso aqui é gravíssimo. No dia 26 de novembro de 2021, a corte começou a pedir medidas de censura. Novembro de 2021, cerca de um ano antes da eleição. A Corte de Apelações ordenou o Twitter para globalmente remover, não apenas no Brasil, né, URLs específicas do plaintiff, ou seja, basicamente contas que eles não queriam que ficasse ali, conteúdo específico. A Corte disse que os brasileiros poderiam achar outras formas de ver o conteúdo, como VPN, o que esconde o conteúdo mascara onde o cara tá. Pois é, seus idiotas. Vocês censuram no Brasil, a gente usa VPN e descobrem mesmo assim. Parabéns, vocês não conseguem censurar. Vocês estão percebendo que a internet é incensurável, imbecis? Mas vamos lá. Em outro caso, o Twitter estava lutando contra isso, que garantiu uma requisição que pedia log de data, ou seja, da onde estavam as pessoas, informações pessoais, de 62 contas que retweetou a original legal content, ou seja, um conteúdo que eles consideraram ilegal. Das 62 contas, 8 contas não estavam nem no Brasil, ou seja, 62 contas interagiram com esse Twitter, retweetaram essa coisa. O TSE descobriu as contas, mas queria saber quem que eram as pessoas. 8 delas não estavam no Brasil. Ou seja, censura absurda, perseguição absurda. A polícia estava sob uma forte pressão da Suprema Corte Eleitoral, ou seja, o TSE. Quer dizer, o TSE basicamente aparelhou a Polícia Federal, as polícias, para poder perseguir pessoas, para poder atender as demandas do TSE. Isso aqui, outra acusação gravíssima, que demonstra o aparelhamento das instituições por parte do TSE para praticar censura e, de novo, eu vou repetir isso aqui, sabotagem contra o presidente Bolsonaro à época, candidato à reeleição, que acabou perdendo a eleição,
O que nos levanta a uma pergunta. Se o presidente Bolsonaro não tivesse sido sabotado ativamente, como esses arquivos demonstram, quem seria o presidente do Brasil hoje? Seria o Lula ou o Bolsonaro? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Em março de 2022, o chefe de assuntos legais do Twitter da América Latina disse que nós encontramos o juiz referindo a Moraes, ou seja, o Alexandre de Moraes se reuniu com essa pessoa que ocupa esse cargo do Twitter. Ele estava surpreso de achar que... He said he was surprised to find the Federal Police Brasil, ou seja, basicamente ele estava surpreso que a Polícia Federal e a corte técnica, a parte técnica da corte estava trabalhando na investigação de hashtag. Então, olha o absurdo disso. A Polícia Federal, ela foi aparelhada para ficar investigando o crime hashtag, o crime retweet. Isso é gravíssimo. O TSE, tipo assim, pushed, ou seja, pressionou para dados privados de usuários serem usados com a justificação de circunstâncias excepcionais e queria usar o Twitter como uma preconição de crime, de máquina do crime, para antecipar potenciais atividades legais. De novo, atividades legais que é o crime retweet, é o crime hashtag. Era isso que eles consideravam ilegal. 2 meses depois, Gualda, que é o rapaz que se reuniu com o Xandão, disse que a Polícia Federal está sob muita pressão da Corte Eleitoral para promover resultados tangíveis dessa investigação. Relembrando que esse procedimento da Polícia Federal é suportar uma investigação conduzida pela Corte Eleitoral ela mesma, ou seja, a Polícia Federal foi aparelhada para isso. Olha a gravidade disso. Vamos lá. Não tem... chegando em 2022, o ano da eleição presidencial, o TSE fez censuras, pedidos de censura para prevenir cidadãos de comentar sobre políticas da eleição e procedimentos. Ou seja, você não podia falar certas coisas sobre eleição. Havia assuntos tabus que o TSE queria que fosse censurado. No dia 30 de março de 2022, o dia depois de Alexandre de Moraes tomar a presidência do TSE, ele demandou que o Twitter, com uma semana e sob a ameaça de uma multa diária de R$50 mil, mandasse data do Multi-Thread Statistic, ou seja, basicamente o Trend Topics mensal das hashtags voto impresso não, voto democrático auditável. 2 hashtags, ele queria saber o relatório disso. Ele queria um relatório na mesa dele, senão ele ia meter 50 pau de multa. Adicionalmente, o TSE demandou informações sobre os endereços de IP dos usuários que usaram a hashtag voto democrático auditável. Ou seja, ele queria tornar crime você fazer um tweet com uma hashtag e queria saber os dados de quem estava usando isso. Olha o absurdo. Os brasileiros queriam debater... queriam basicamente assim, ele estava falando do que estava rolando na eleição, que era tipo a galera discutindo, falando, vamos tentar ter voto impresso para poder... O argumento da galera que queria voto impresso, assim, era tipo, vamos fazer um sistema de checagem, porque cada um leva o seu voto para casa, se deu ruim alguma coisa ali, tá desconfiado que não é a eleição exatamente que foi, você pega o papel ali, apresenta na sua zona de votação, faz uma recontagem manual e beleza, vê se bateu ali, sei lá, se tem alguma discrepância. Era isso que as pessoas queriam. E aí foi criada toda uma narrativa falsa de que as pessoas queriam voltar o voto em papel. O ministro Barroso, acho que também estava no TSE ou no STF, enfim, ele foi fazer fake news lá fora, dizendo que era isso, que era um retrocesso. Aí até agora ele foi interpelado por um cara e a Polícia Federal está perseguindo esse cara, né? Uma notícia que saiu aí recentemente. Então, um completo absurdo, uma completa ditadura orwelliana em que o governo queria basicamente acabar com a privacidade e criar o crime hashtag, o crime retweet, né? Mas vamos lá. Os brasileiros queriam debater o conteúdo e eles não estavam satisfeitos com as máquinas de votos, e o TSE não estava satisfeito com isso, com essa causa, e pressionou o Twitter para entregar os dados pessoais. Ou seja, o TSE não queria que as pessoas debatessem a eleição. Ele não queria que as pessoas debatessem voto impresso ou qualquer coisa relacionada à eleição, e quem debatesse era para dar os dados pessoais aí, porque a gente sabe o que eles iam fazer com isso, né?
No e-mail enviado em novembro de 2022, um advogado do Twitter detalhou ações tomadas pelo Alexandre de Moraes e o TSE durante a campanha presidencial, ou seja, isso já durante a campanha. O juiz não queria explicar por que ele ordenou o Twitter a remover o conteúdo do pastor evangélico André Valadão sobre uma pesada multa. Ou seja, ele mandou remover a conta do André Valadão e ele nem sequer se deu ao trabalho de justificar. Ele só falou, remove ou multa. Uma atitude completamente ditatorial e autoritária. O Twitter fez uma apelação, né, contra essa ordem, apontando que eles não sabiam por que eles estavam sendo ordenados para isso, mas sendo complacentes, né, complying, ou seja, aceitando. O TSE, então, ameaçou o Twitter de aceitar, ou em 1 hora, sobre uma multa diária, uma multa por hora de 100 mil reais, para censurar uma conta inativa por desinformações cometidas em outro lugar. Ou seja, o que aconteceu? O Twitter falou, o Xandão chegou e falou, remove essa conta. Ah, por quê? Não interessa, remove essa conta senão é multa. Pô, mas isso aqui a conta tá inativa, não sei o que. Remove essa conta ou então é multa de 100 mil. Aumentou a multa, basicamente. Ditadura, censura, coação de pessoas. E tudo isso vai adicionando a lista corrida aí de crimes do Alexandre de Moraes, né? O TSE também mirou membros eleitos do Congresso. Basicamente, a Carla Zambelli e o Marcelo Van Hatten, por alegada desinformação, ameaçando uma multa de 150 mil, ou seja, aumentou a multa de novo. Se o Twitter não cooperar em 1 hora, ou seja, tinha 1 hora para banir o conteúdo, senão 150 mil de multa. O Twitter foi para cima de novo, reclamou de novo. Entre outras objeções, ele argumentou que não tem nenhuma razão para essa coisa estar sobre essa corte, ou seja, essa questão está nessa corte. Alegou que não era o local correto. Vamos lá. 17 de agosto de 2022, um membro do Twitter, do time legal do Twitter, o time de advogados, mandou um e-mail para grupos dizendo que o Twitter recebeu uma nova ordem da corte, relatando um inquérito para identificar usuários, grupos por trás de uma potencial coordenação de esforço para atacar as instituições e o sistema eleitoral. Ou seja, é aquela merda lá que eles falavam lá, basicamente. E o Bolsonaro em si estava sendo investigado. A pessoa adicionou: nós recebemos pedidos não comuns e o mais relevante, compelindo a gente a prover uma indeterminada quantidade de dados baseado em menções de hashtag. As hashtags eram as que estavam mobilizando na eleição, ou seja, voto auditável não, democracia com voto auditável e Barroso na cadeia, que era basicamente o presidente antigo do TSE. De acordo com esse relatório, a gente tinha atualmente 182 tweets no período de interesse. Nós precisamos do contexto. E aí basicamente era assim, que era para poder mandar. O pessoal do Twitter estava sendo forçado a compelir. O pedido do SE é claramente abusivo. O advogado brasileiro e presidente de uma escola de direito, Hugo Freitas, nos contou quando foi interpelado pela situação. Postar hashtags para promover mudanças legislativas é completamente apropriado por uma democracia e não é um crime pela lei brasileira. Matou a pau aqui, basicamente. 3 meses depois do Alexandre de Moraes se tornar presidente em agosto de 2022, ele demandou censura. Isso aqui é uma das coisas mais graves que tem, tá? Apesar dos fatos de que postar hashtag não viola nenhuma parte legal, não é nenhum crime, o Twitter foi compelido pela corte, pelas demandas da corte, para evitar multas gigantescas. Então, assim, depois de todo esse histórico que o Twitter foi lutando contra a censura, lutando contra a ditadura, brigando na justiça, eles passaram a ceder porque, basicamente, o Alexandre de Moraes começou a ameaçar com multas ridiculamente altas. Então,
o Twitter falou, puta, se a gente não der o que os caras querem, a gente tá fudido, a gente vai tomar uma multa. Então, olha isso, por coação, uso de coação, o Twitter teve que ceder. A corte o TSE, basicamente, e o Twitter removeram discurso político e penalizaram usuários por debater política. Dessa forma, a corte aparentemente teve uma major interference in presidential election, ou seja, segundo aqui, a Corte Suprema, ou seja, o TSE, o STF na verdade, interferiu de maneira gritante no processo eleitoral. Teve uma grande interferência na corrida presidencial. E aí ele, já caminhando aqui pro final, fake news for censorship, aí ele fala basicamente do debate que teve, da questão da Suprema Corte lá, que queria fazer o PL da censura, o Alexandre de Moraes fez lobby para isso, tudo mais, e que não passou. Eles fizeram lobby para isso, tudo mais, o TSE e o Alexandre de Moraes fizeram lobby, mas não passou no Congresso. Aí depois ele coloca aqui, a censura do TSE está atacando no processo democrático. As eleições podem continuar livres e justas apenas se o público for permitido debater as questões. Se teve fraude eleitoral no Brasil ou não, ninguém pode falar sobre isso porque o Alexandre de Moraes entra na disputa. Aí ele fala sobre exemplos de pessoas que questionam eleições, enfim. E aí ele fala também que o TSE basicamente colocou a lei de censura no Brasil. Então, assim, através ignorando o que o Congresso fez, uma usurpação dos poderes, aquela coisa que a gente viu, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Que é o vídeo sobre o Ministério da Verdade do TSE. Assim, esse vídeo ficou bem longo, mas ele se faz necessário porque as acusações que esses e-mails revelam, elas são extremamente graves, elas são muito preocupantes, elas revelam diversos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes, crimes cometidos pela Suprema Corte, crimes cometidos pelo TSE, revelam que a eleição brasileira de 2022 ela foi roubada, não no sentido de que teve fraude nas urnas, porque isso eu não sei, e eu não tenho conhecimento técnico para afirmar isso, mas diante dessas acusações não dá para chegar em outra conclusão que não as eleições de 2022 foram fraudadas porque um dos candidatos não teve um tratamento isonômio, justo e imparcial por parte da Suprema Corte Eleitoral. Um dos candidatos que estava disputando a eleição, ele foi ativamente perseguido, censurado, e a plataforma onde a gente tinha um maior engajamento, que era no Twitter, ela foi através de coação financeira, o uso de coação financeira, ou seja, ou você faz, ou eu arranco o dinheiro de você, para competir com censura. Porque a Suprema Corte, através do Alexandre de Moraes, queria censurar determinadas hashtags, determinadas discussões políticas acerca da eleição. A eleição de 2022 no Brasil ela não foi justa, e o que vai ser feito disso pelo sistema, sei lá, pelos órgãos competentes, eu não sei, porque os órgãos competentes que deveriam cuidar disso foram os que fizeram a censura em primeiro lugar. Então, isso nos leva a uma questão. Todos os atos feitos pelo presidente Lula atualmente, eles são legítimos? Porque isso nos leva a fazer uma pergunta muito justa. O Lula realmente venceu aquelas eleições? Ou a chapa PT, STF, TSE, que se aliou para derrotar o Bolsonaro, conseguiu o que eles queriam, que era derrotar o Bolsonaro e reconduzir o ladrão à cena do crime? Porque, a meu ver, eu não consigo tirar outra interpretação que não. O Bolsonaro venceria a eleição se não fosse interferência política, sensorial e ditatorial do STF na figura do ministro Alexandre de Moraes, que censurou ativamente contas, tweets, hashtags, através de ameaças ao Twitter. Desculpa pelo vídeo longo, mas a thread é longa, está aqui na descrição junto com o meu vídeo sobre o Ministério da Verdade. Se inscrevam no canal, comentem o vídeo, compartilhem, enfim, divulguem para várias pessoas. De novo, peço desculpas novamente pelo vídeo longo, mas faz necessário. Mandem pra galera aí que apoia o Bolsonaro também esse vídeo. Eu costumo ser muito crítico ao Bolsonaro nessa questão, mas uma coisa é ser crítico ao Bolsonaro, uma coisa é ser injusto com ele. E aqui ele foi vítima de uma injustiça, então ele precisa ser defendido. Então, essa é a questão aqui do vídeo. Ele não teve um tratamento isonômio, não teve uma eleição limpa.
em 2022, e os Twitter Files revelados aqui só provam o que já havia um grande sentimento na população de que não foi nada isonômio o tratamento dado ao, à época, presidente Bolsonaro e candidato à reeleição. Siga o canal nas outras redes sociais, está aqui na descrição. Dá uma olhada lá no Twitter que depois eu vou traduzir essa thread, aí você pode mandar a thread traduzida também, facilitar no português, que não é todo mundo que fala inglês, né? Então vou facilitar o trabalho dos brasileiros, porque essa thread ela precisa ser divulgada de qualquer forma. Eu vou me dispor a fazer esse trabalho de tradução. Vou começar a fazer isso assim que eu terminar de gravar o vídeo aqui, editar, enfim, aí. Provavelmente não vai sair 7 horas, que é o horário usual, vai sair mais tarde, mas enfim. Parceiros do canal, aqui Manifesto 38, para você comprar bonés, comprar camisetas, igual essa aqui é para você oprimir seu amigo comunista, tá, ó. Imposto é roubo, sonegar é legítima defesa e fascismo é coisa de comunista. Pra você encher o saco do teu amigo comunista, vai lá na descrição, compra uma camisa. Contato para thumbs, design de redes sociais, Instagram, essas coisas. Contrata a Ana, tá aqui na descrição o contato dela também. E se você não fala inglês, é um problema, porque aí você não vai conseguir ler essa thread sem esperar alguém traduzir para você. Então, o que você acha de você aprender a falar inglês? Se inscreve no meu canal e vai aqui na descrição, no contato do WhatsApp do Natan da Make Easy English, aprende a falar inglês e resolve esse problema, que aí você vai conseguir pegar essas questões aí. E também sendo inscrito do canal Libertário 013, além de você receber vários vídeos muito bons, modéstia à parte, você ainda recebe um desconto especial aí do Natan. Então, por esse vídeo é isso, agradeço a todo mundo que assistiu, compartilhou, comentou, enfim. Desculpa pelo vídeo longo de novo, mas se fez necessário. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.